Olá, boa noite. A autoestima de verdade cresce com atitudes. Tudo bem? Seja bem-vindo à live de hoje sobre autoestima. Que bom contar aqui com a sua presença. Olá, boa noite. Tudo bem? Já manda o aviãozinho aí para todas as amigas para que elas possam participar da live também. Então, hoje é a primeira live de uma série de lives que eu farei essa semana a respeito do tema da autoestima. E hoje nós vamos começar com o tema. Mas o que é autoestima, afinal? Olá, boa noite, muito obrigada pela presença. Tudo bem? Convide seus amigos, suas amigas para participarem também. Vou esperar mais um pouquinho. O Instagram demora para entregar e a gente já começa. Muito obrigada pela presença. Olá, boa noite. Muito bem, então vamos começar falando sobre o que não é autoestima. Então, para que a gente possa entrar na definição, eu gostaria já de começar com vocês a respeito do que não é autoestima. Então, autoestima não é fazer tudo o que se gosta, não é fugir dos desconfortos, porque o importante é ser feliz. Não é fingir que está tudo bem para evitar conflitos. Querer dar conta de tudo também não é autoestima. Ter o lema, vou deixar a vida me levar, também não é autoestima. E fugir de responsabilidades para preservar a própria liberdade, também não é autoestima. Então, o que seria, né, essa tão importante, esse termo tão importante que nos acompanha de modo tão intenso na nossa atualidade? Então, eu vou trazer a definição própria do termo de autoestima para que a gente possa entender. Então, a autoestima seria a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. E por que será que essas outras afirmações que eu falei no início, muitas vezes definem o tema da autoestima para muitas pessoas? Porque essas afirmações especificamente têm a ver com a cultura na qual nós estamos inseridos. Então, eu gostaria de começar a conversar com você a respeito disso, da crise da cultura da qual nós estamos passando, né? Nós estamos numa cultura contemporânea que significa, né, que tem um pós-modernismo e tem a característica de uma ruptura. Ruptura com o quê, afinal? Né? Ruptura com as instituições, né, que definiram até então, né, os grandes conceitos de moral e ética aqui na nossa sociedade. Né? Quais instituições especificamente? Família, religião, tradições. Então, a nossa cultura atual se caracteriza pela essa ruptura com essas instituições, que traziam para nós um chão sólido de conceitos. E quando nós perdemos o vínculo com essas instituições, então nós ficamos perdidos, ficamos soltos. O homem, ele precisa, né, de uma referência para se guiar. Então, o que nós podemos observar que acontece na atualidade? Qual é a referência que o homem tem se baseado? Então, nós podemos observar aí nas séries, nos vídeos, nos filmes, nos desenhos animados e até mesmo
no conteúdo do material didático das nossas crianças, por exemplo, uma ênfase muito grande no que diz respeito às nossas emoções e sentimentos. Então, essa se tornou a nossa referência, o que eu sinto, como eu reajo emocionalmente diante das circunstâncias. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas definem autoestima, né, a partir daquelas afirmações como eu trouxe, né? O importante é ser feliz, por exemplo. Faça o que o seu coração mandar, né? Quem nunca ouviu termos assim? E isso é muito complicado. Por quê? Porque as nossas emoções, elas não podem ser os nossos filtros, porque elas são muito instáveis. Elas, de fato, são reações do nosso organismo, né? Reações incontroláveis, né? E que não têm a mesma dinâmica em cada circunstância. E por isso mesmo não pode ser usada como um filtro, como uma referência. Pelo contrário, né? O que deve ser então a nossa referência, o nosso filtro, deve ser a nossa inteligência, né? Porque nós somos providos da capacidade de interpretar o que acontece ao nosso redor, né? E essa capacidade vai muito além do que nós sentimos. Então, é muito comum entre os meus clientes o relato desses clientes a respeito dos próprios sentimentos. Por quê? Porque na nossa cultura atual, a ênfase que se dá para as emoções é muito grande. Então, a referência que se tem é como eu estou me sentindo, como eu me senti naquela circunstância. E aí a gente se depara, por exemplo, com outros pontos importantes relacionados à autoestima, como traz aqui a definição, né? A confiança em seus atos e julgamentos. Então, eu só posso estar confiante no meu modo de agir, né? E na maneira como eu julgo a minha circunstância, como eu interpreto essa circunstância, se eu de fato tenho um autoconhecimento de mim mesma, né? E das minhas dimensões, e das minhas potências, das minhas capacidades. Então, veja, muitas vezes eu não tenho uma habilidade específica, mas eu tenho condições de analisar se eu posso desenvolver determinadas capacidades e habilidades. E aí isso, de fato, vai me trazer essa confiança, né, diante dessas circunstâncias. Então, é muito comum quando as pessoas me trazem esse questionamento a respeito da autoestima, que elas realmente se sentem inseguras diante das próprias circunstâncias. E aí o trabalho consiste justamente em tirar o foco do sentimento, né, e colocando o foco no desenvolvimento de um repertório, que precisa de um referencial, que precisa de uma base, né, de um conceito moral e ético, tá certo? Então, por que se fala tanto de autoestima hoje em dia? Porque se colocou um foco muito grande nas nossas emoções. Então, o amor, que é a maior das virtudes, né, foi reduzido também ao mero sentimento. E olha quanta confusão nós temos visto, encontrado no âmbito dos relacionamentos, né, no que diz respeito à nossa própria existência, a nossa própria disposição para a vida, porque a gente entende que o amor é um sentimento, né? E aí, se eu estou num dia mais insensível, vamos dizer assim, então eu deixei de amar, né? Não, obviamente que não, tá certo? Então, para te ajudar, para te orientar, né, nesse quesito do que é autoestima, eu quero propor para você 4 pilares, tá bem? Né? Baseada nesse conceito da autoestima que eu trouxe, a gente então consegue delimitar esses 4 pilares, né? Que é
o autoconhecimento, tá certo? Porque para saber o meu valor, eu preciso saber quem eu sou, para o que e para quem eu fui criado. Deixa eu ver aqui um comentário. Estou tentando tornar um hábito me amar. Ótimo, né? E nós precisamos mesmo compreender o que significa este autocuidado, né? Este amor próprio. Ele é essencial, ele é muito importante, mas ele precisa ser ordenado, né? E por isso que eu trouxe a proposta desse desafio da autoestima, para trazer esse olhar mais ordenado sobre o que significa de fato, né, o autocuidado e a autoestima. Né? Então, veja só, vou retomar, né? São 4 pilares que eu quero que você tenha em mente, que te ajude no seu dia a dia, para que você realmente possa ter uma boa autoestima. Então, o autoconhecimento, para que você possa reconhecer o seu valor, você precisa conhecer as suas dimensões, as suas potências enquanto pessoa. Então, alguém que coloca como filtro as próprias emoções está agindo como um mero animalzinho, né? A gente precisa compreender isso, é muito grave, né? Porque os nossos animais, quem tem animal em casa sabe como é que é, né? Ele vai reagir às circunstâncias de acordo com o que ele está sentindo, com, né, os desejos, né? Não é a vontade, mas os desejos, né, da própria carne. Eu estou com fome, eu vou lá e como. Eu estou com sede, eu vou lá e tomo água. Eu estou com sono, eu durmo. Eu estou bravo, eu mordo. Não é assim? Nós não podemos agir dessa forma. Nós somos pessoas com capacidade intelectual, né? Uma capacidade de reconhecer na realidade os conceitos, né, imateriais que vão além daquilo que nós estamos vendo ou sentindo. Né? Então, o autoconhecimento, né, é essencial, mas um autoconhecimento ordenado, de fato, conhecer todas as suas potências enquanto pessoas. Isso mesmo, Renata, nós vamos trabalhar isso, tá bem? Conte comigo, tá bem, querida? Um outro pilar muito importante, né, é a aceitação. Então, a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, o próximo passo é a aceitação das minhas capacidades e também das minhas limitações. Né? Muitas vezes a autoestima, né, a baixa autoestima, passa justamente por não conseguir colocar a proporção adequada diante das suas limitações e das suas capacidades. Né? Então, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, né? Eu queria dar conta de tudo. Mas espera, né? Como assim? Nós não vamos dar conta de tudo. E tá tudo bem, né? Eu não vou me desesperar, mas eu também não vou me acomodar nisso. Né? Então, quais são as minhas capacidades? Né? O que eu preciso desenvolver? Tá certo? Então, o autoconhecimento, a aceitação de si mesmo, né? E terceiro pilar, a superação, né? Porque para saber que eu sou capaz eu preciso saber que eu sou capaz de me superar, né? Então, como eu disse, desenvolver habilidades pessoais, profissionais e interpessoais também de relacionamentos. Então, quanto que a gente escuta, né, especialmente no consultório, de pessoas falando, olha, eu não gosto de me relacionar porque eu não sei, eu tenho muita dificuldade, dá muito trabalho, eu prefiro ficar quieto na minha. Né? Então, é uma incapacidade de se superar, de superar as próprias limitações, de desenvolver novas habilidades. Né? Isso vai acarretar numa baixa autoestima. Porque qual é a sua potência? Qual é a sua capacidade de ir além dessas limitações? Tá certo? Então, vamos lá. Autoconhecimento, aceitação de si mesmo, superação, compromisso com essa superação, né? Tendo por base, né, o que é proporcional às suas capacidades. Né? E o quarto e o mais importante pilar é a capacidade de amar. Né? Nada disso importa se eu não tiver uma firme disposição para amar e servir. Tá bem? Então, o nosso autocuidado,
cuidado com a nossa autoestima, ele tem que ter por finalidade o amor, né? O amor ordenado, não o amor sentimental, que espera muitas vezes o reconhecimento, que espera a troca. Não, o amor que quer se doar, que quer servir, quer colocar as suas potências a serviço do próximo. Né? É aí que você vai encontrar de fato a verdadeira felicidade. Deixa eu ver aqui. Gente, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A live tinha a proposta de ser curta mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Espero vocês amanhã, na segunda live, que vai falar sobre o valor dos pequenos gestos. Então, autoestima relacionada ao valor dos pequenos gestos. Espero por você, tá bom? Deixe seu comentário, vou deixar a live gravada, depois deixe o seu comentário ali no feed para mim, para eu saber como é que vocês, se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, tá bem? A participação, a presença de vocês é muito especial, muito importante para mim. Então, uma boa noite e até amanhã.